Segundo dia, segundo catequeta convidado, hoje temos connosco o Padre Manuel Queiroz, da Diocese de Vila Real, ele que também é um catequeta conhecido em Portugal e além fronteiras, para nos ajudar a perceber um bocadinho estes desafios e os caminhos para a catequese, a partir deste diretório que o Vaticano apresentou no passado dia 25. Padre Manuel Queiroz, desde já muito obrigado por estar connosco e pela ajuda que nos vai dar a nós para conhecermos melhor este documento do Vaticano. Olá, bom dia Pedro. Pois agradeço o convite que me formularam para dar então uma impressão geral sobre o Diretório Geral da Catequese, o Diretório para a Catequese, que é assim mesmo o nome, que é conhecido, que acaba então agora de ser promulgado. Mas em primeiro lugar eu gostaria de saudar cordialmente e especialmente todos os catequistas e agentes da pastoral, homens e mulheres que, unidos aos seus pastores nas comunidades cristãs, servem, testemunham, vivem, proporcionam também o encontro vivo com Cristo, gerando assim novos filhos e filhas de Deus para a fé no nosso tempo. São um tesouro precioso da nossa Igreja. Realmente temos nas mãos um novo diretório, que se chama Diretório para a Catequese, e é novo em vários sentidos. É novo porque acaba de ser promulgado, e é novo no estilo, na forma e até no conteúdo. E é novo porque destaca a novidade perene e a beleza da fé cristã. E por isso essa novidade é sem dúvida muito importante. Por isso eu tenho muita esperança que será um instrumento valioso para levar a nossa Igreja a ser essa mãe que gera, pelo acompanhamento, ajuda a crescer na santidade e a amadurecer como cristãos, que sejam verdadeiros discípulos missionários. É essa, de facto, a minha esperança. Fez logo aqui nesta primeira introdução uma diferença entre este diretório e os diretórios anteriores. Os diretórios anteriores foram todos eles produzidos, ou pelo menos editados, pela Congregação para o Clero. Desde 2013, ainda com o Papa agora emérito, o Papa Bento XVI, esta parte, este setor da catequese passa no Vaticano para a nova evangelização. Há aqui uma alteração de estilo, uma alteração de conteúdo e uma alteração de forma, ou é apenas uma razão prática de considerar a catequese mais uma parte da ação missionária? É relevante, sem dúvida, acaba por ser relevante. Realmente vale a pena nós fazermos uma breve história dos 3 diretórios que foram promulgados nos últimos 50 anos, podemos dizer assim. O Concílio Vaticano II, no decreto Christus Dominus, sobre o munus pastoral dos bispos na Igreja, tinha pedido um diretório para a instrução cristã, para a catequese. E realmente a Congregação para o Clero foi incumbida dessa missão e acabou por reunir um grupo de peritos na altura que fizeram uma proposta. Essa proposta foi enviada aos bispos do mundo inteiro e que fizeram as suas sugestões e observações. Depois houve uma comissão teológica ad hoc que foi constituída e depois que reviu tudo isso, e também a própria Congregação para a Doutrina da Fé. E em 1971 saiu assim o diretório, que na altura se chamava Diretório Catequético Catequístico Geral. Portanto, foi em 1971, promulgado pelo Papa Paulo VI. Entretanto, as mudanças no mundo e na Igreja foram muito relevantes no último quartel do século XX, não é? E, nomeadamente, houve documentos importantes da Igreja, foram do Magistério da Igreja, basta referir o Evangelho Nunciante de Paulo VI, em 1974, o documento sobre a catequese, que ainda hoje é tão importante, a Catequese Tradendae, de 1977, no seguimento do Sínodo sobre a catequese, a publicação do Catecismo da Igreja Católica em 1992, e havia necessidade, 26 anos depois, acabaria por surgir o Diretório-Geral para a Catequese, da catequese, portanto, em 1997. Foi um documento muito importante, que nos orientou nestes anos todos,
proporcionou renovação da catequese, sem dúvida, experiências novas, foi muito importante. Mas as coisas vão evoluindo também, o início neste novo século e milénio tem transformações muito relevantes nas sociedades e na humanidade, não é? A Igreja teve também acontecimentos muito importantes, foi o Jubileu do ano 2000, foi o Jubileu da Misericórdia já no tempo do Papa Francisco, o Ano da Fé, os 4 sínodos, eu falo destes 4 sínodos porque foram todos relevantes até para agora o novo diretório, foi o sínodo sobre a Palavra de Deus, que depois proporcionou a exortação pós-sinodal Verbum Domini, do Papa Bento XVI, foi também o sínodo sobre a evangelização e a consequente exortação pós-sinodal Gaudium, Evangelii Gaudium, e esse sim é sem dúvida um documento fundamental. Também o Sínodo da Família e a Amoris Laetitia e o Sínodo dos Jovens e Christus Vivi. Portanto, tudo isto, todos estes documentos, todo este contexto faz com que seria necessário realmente um novo diretório também. Isso aconteceu também porque em 2013, como disse, a incumbência da catequese foi confiada ao Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. Isto há uma opção clara do magistério de ligar a catequese à evangelização e, portanto, é logo um ato muito relevante e assim foi e, portanto, não defraudou as expectativas. Agora é evidente que há continuidade, porque todos os diretórios têm muitos pontos comuns. Há uma linha de continuidade, até porque o que é que dizia o decreto Christus Dominus, dizia, falava portanto, do objetivo, da finalidade da catequese, que era de tornar a fé viva, operante e ativa. E isso, até o modo como ela está formulada, obriga sempre a estar atento às circunstâncias de cada época, obriga a uma enculturação. E, portanto, nessa fidelidade permanente àquilo que é essencial, há também, naturalmente, a novidade e a exigência de enculturação, de adaptação, de resposta aos novos contextos, aos novos cenários. Muito bem. Já agora completo dizendo que a novidade, ou assim, portanto, se podemos dizer que há uma centralidade na opção missionária, por este facto também mesmo, mas não só por isso, é porque realmente a Igreja vê hoje a centralidade do anúncio do Evangelho, o que a gente chama querigma, como muito relevante para toda a evangelização e concretamente também para a catequese. Que novidades e desafios traz este novo diretório para as igrejas locais e, no caso concreto, para a Igreja Portuguesa? Ora bem, a novidade que eu vi logo no diretório, quando li, foi a sua estrutura e até o modo e o estilo próprio. É uma estrutura muito simples, tem apenas 3 partes, enquanto que o anterior diretório tinha 5 partes. Tem 3 partes, a primeira é sobre a evangelização e a catequese, ou a catequese no contexto da evangelização, e aí coloca logo a revelação por um lado e a resposta humana por outro, e também coloca logo ali os catequistas e a sua formação, o que é relevante. Depois, portanto, isto é logo, portanto, a estrutura do documento começa assim. Depois tem uma segunda parte. A segunda parte é sobre o processo da catequese e desenvolve todo o processo em 4 capítulos. Portanto, e é interessante ver 4 capítulos na primeira parte, 4 na segunda e depois 4 na terceira. A terceira é sobre a catequese nas igrejas locais. Portanto, e depois desenvolve toda a parte mais do contexto e da enculturação e da realização da própria catequese pela igreja local. Portanto, a própria estrutura é logo traz alguma novidade,
que nos ajuda a ver o conjunto de uma maneira mais simples. Por outro lado, o modo como o documento está elaborado é um modo interessante, porque em vez de fazer uma leitura prévia do mundo, como se começássemos por uma análise sociológica ou das ciências humanas do contexto do nosso tempo, não, este diretório faz um diálogo permanente, é um diálogo permanente com a cultura atual, com o contexto, nunca renunciando à sua missão, que é a de propor a frescura do Evangelho portanto, o anúncio explícito do próprio Jesus Cristo e do encontro vivo com ele, mas também sempre em diálogo com o mundo real, não é? Portanto, há sempre este estilo. O estilo é de uma linguagem simples, os conceitos estão lá todos, naturalmente, os conceitos teológicos e catequéticos, mas são apresentados de uma maneira simples, tanto que facilita a sua leitura e, por isso, convida-nos a ler e com interesse o próprio documento. Portanto, tudo isso traz alguma novidade, como é óbvio. Outras novidades, a grande novidade é realmente a opção missionária da catequese, esta centralidade do querigma, quer dizer, a catequese não estando desligada, aliás, é conjugada com as outras dimensões, com a liturgia e com a caridade, mas liga-se explicitamente ao anúncio do Evangelho, portanto, a esta parte da palavra e do anúncio do próprio Evangelho, não um anúncio apenas de conteúdo, mas um anúncio vital, um anúncio portanto, que se liga à experiência e à vida. É interessante ver que a finalidade da catequese já é a mesma, que estava descrita no anterior diretório, que é proporcionar o encontro, a comunhão, o encontro com a pessoa de Cristo, mas agora acrescenta-lhe um aspecto que é muito relevante, que é o acompanhamento no amadurecimento desta resposta. Isto traz consequências. Portanto, a finalidade da catequese não é apenas um valor, mas é uma arte, é uma ação que implica sempre acompanhamento para o amadurecimento da fé inicial e para a incorporação na igreja e para, sobretudo, ter esta finalidade de ser discípulo missionário. Isto vai mexer um bocadinho também com as próprias tarefas da catequese. As tarefas da catequese no anterior diretório eram 6 e agora são 5. Qual foi a que foi retirada? Foi a iniciação à missão. Isto é, a missão hoje não é vista como apenas uma tarefa da catequese, a missão é o modo de ser da catequese. Portanto, a opção missionária está em tudo. Então estão as outras 5, que era claramente favorecer o conhecimento da fé, agora é formulado de outro modo, levar ao conhecimento da fé, e, portanto, há aqui um enunciar as coisas de uma maneira muito mais direta e muito mais, talvez mais forte. Depois, dizia-se antes, iniciar à liturgia, agora é iniciar ao mistério cristão. E o mistério cristão é mais abrangente, evidentemente contempla a liturgia e os sinais litúrgicos, a linguagem, tudo isso, mas inclui também a piedade popular, por exemplo, é mais abrangente na dimensão do mistério que celebramos, no seu todo, e até na sua enculturação. Depois, todos os outros são, por exemplo, antes tinha a formação moral, agora é formulado de uma maneira um bocadinho também diferente, é introduzir, formar para a vida em Cristo. E fala mesmo da vida boa, a vida boa do Evangelho, a vida boa do ser em Cristo. Portanto, não é tanto só a dimensão moral, é muito mais abrangente, é uma vida que se molda, que se configura com a pessoa de Cristo. Depois, a própria iniciação à oração também é vista numa perspectiva mais atual. Portanto, e depois a vida comunitária.
na vida comunitária há realmente também aspectos que são introduzidos. Tudo isto é introduzido pela própria imagem de Cristo, que faz todas estas tarefas no anúncio do reino, e da primeira comunidade cristã, que já plasmou, como nos relata os Atos dos Apóstolos. Portanto, este modo de apresentar, não sendo novidade propriamente, mas é um pouco aprofundado e coloca-nos perante desafios diferentes. Uma outra novidade que foi sempre constante de todos os documentos é a leitura dos sinais atuais. Os grandes sinais que hoje se colocam à Igreja e à catequese e à evangelização, naturalmente, vem lá referidos, são a cultura digital e a globalização da cultura. São os dois aspectos que estão implicados um no outro, estão muito ligados. Isto é um dado relevante que faz com que haja a necessidade de responder e de nos inserirmos neste contexto. Outros sinais são sinais mais particulares da mentalidade do homem de hoje, que é uma mentalidade que se centra muito no sujeito, no crente, na sua experiência de vida, e não tanto em coisas gerais, e portanto é preciso trabalhar este aspecto. É alguém que o ser humano hoje liga muito à relação e aos afetos. O ser humano tem hoje, portanto, esta dimensão de buscar o sentido verdadeiro, de buscar a verdade, a beleza, aquilo que eleva. São aspectos que o documento, naturalmente, que este diretório tem muito em conta. Como tem em conta um outro aspecto, também são os sinais. São os cenários culturais em que vivemos, não só o pluralismo da própria sociedade cultural, como o pluralismo religioso, e depois os grandes desafios, os grandes contextos socioculturais, como já disse, a cultura digital, a mentalidade científica, as questões da bioética, a integridade da pessoa, o compromisso ecológico, a opção pelos pobres, vem lá muito, muito referido, o compromisso social, o mundo do trabalho. Portanto, tudo isto são sinais do mundo de hoje, que não sendo propriamente a catequese em si, mas é o contexto onde a catequese se desenvolve. E, portanto, esta é a novidade própria do nosso tempo. Algumas novidades que são interessantes também, por exemplo, é a valorização das igrejas orientais. Até porque o diretório é também para a Igreja Oriental, é para toda a Igreja, para as igrejas orientais, portanto é para todas as igrejas. E nós temos muito que aprender com a sensibilidade litúrgica, contemplativa dessas igrejas, e portanto faz-nos muito bem também conhecer e ter neste documento todo um bocadinho dessa expressão. E vai ao ponto de até sugerir uma oração que a própria Igreja Oriental faz muito, tanto juntamente com o Pai Nosso. Eles têm a oração a Jesus, e esses dados são interessantes também e estão no próprio documento. Portanto, há sim novidades que são também desafios, naturalmente, para todos nós hoje. Padre Manuel Queiroz, esta é apenas uma primeira análise, é um documento todo ele novo, todo ele rico. Agradeço-lhe desde já, em nome do Secretariado Nacional de Educação Cristã e também em nome de todos os catequistas que irão ver este pequeno apontamento, esta pequena análise aos desafios e aos caminhos para a catequese que este novo diretório nos traz. Desde já, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, Padre Manuel. Eu é que agradeço. Obrigado. Muito obrigado e até à próxima.